palavra é precursora de tudo que podemos ver, ter ou perceber. Por isso, podemos dizer que as palavras nada mais são que a expressão de um pensamento ou desejo que, quando dito com autoridade e fé, podem se materializar. Lá em Gênesis, vemos o poder imenso da palavra quando Deus começou a criar o mundo. Tudo foi através da palavra. Os mares, ares e tudo mais partiu da palavra de nosso Pai. E outra passagem da Bíblia que fala a respeito da palavra, olha só, lá em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24, Jesus disse: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, levanta-se e lance-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Mais um registro bíblico do poder da palavra. É através da palavra que nos comunicamos com o mundo ao nosso redor. É através das palavras que podemos beber da fonte da Santa Bíblia, conhecimentos tão importantes para nossas vidas. Contudo, essa arma poderosa também pode ser utilizada para a destruição. Quantas pessoas já não tiveram seus corações despedaçados por uma simples palavra? Quantas pessoas não tiveram seus sonhos destruídos por um simples comentário de origem duvidosa? As palavras é um dom poderoso que precisamos utilizar com sabedoria. Meu nome é Adriano Villa e você está no podcast Calma que tô de olho. Como você tem usado esse dom divino? Aliás, hoje em dia, muitas pessoas buscam por dons presenteados por Deus, porém esquecem dos 5 sentidos, que não deixam de ser dons. Porém, por serem algo muito comum, acabam passando despercebidos. A propósito, nunca havia parado para pensar a respeito desses dons dessa forma. Para muitas pessoas, os dons provenientes de Deus é o falar em línguas, tocar, cantar ou seja lá quais outros. Contudo, esquecemos desses 5 que não deixam de ser dons. E isso me faz lembrar da parábola dos dons. Caso não saiba, o mestre convocou 3 servos dizendo que partiria em viagem e a um dos servos ele deu 5 talentos. Para o outro 2 e para o terceiro apenas 1 talento. Esse último acabou enterrando o seu com medo de gastar e não poder devolver para o mestre. Quanto aos outros, investiram e se deram muito bem. Quando o mestre voltou, parabenizou os 2 que haviam investido e decepcionou-se com aquele que enterrou por não ter feito nada de bom com aquele dom. E a pergunta é, o que tem feito de bom com algum dos 5 dons que Deus lhe deu? Um detalhe que gostaria de compartilhar contigo. Acredita que somente agora, neste exato momento, dei por mim que nossos 5 sentidos são dons presenteados por Deus também? Agora complicou ainda mais, hein? Não sei quanto a você, mas sempre tive receio da parábola dos dons. Mas sempre julguei que os dons fossem da escrita e da música, da cura, da língua e por aí vai. Me perguntava o que estava fazendo de bom com os dons que eu tenho. Agora imagina, você já me questionava sobre esses 2 que eu tenho, né? Que é a escrita e a música? Imagine agora que me dei conta que nós temos mais 5 dons que já vêm de brinde conosco. Por exemplo, hoje em dia lançar um livro no Brasil é uma tarefa árdua. E mesmo assim, grande parte de meus livros não tem nada de edificante. Quer dizer, algumas pessoas enxergaram uma lição importante, mas, afinal de contas, por mais sangue que qualquer história tenha, se soubermos como, podemos ter grandes aprendizados. Como, por exemplo, o meu único livro lançado fisicamente e ainda com meus recursos, A Casa de Ossos. Conta a história de um cético empresário alemão que se muda para o Brasil para abrir uma filial e assim reduzir custos. Até aí, tudo estava lindo e maravilhoso, pelo menos até ele alugar uma casa, digamos, meio sinistra. É uma história de terror.
que alguns leitores conseguiram perceber uma lição importante de não ignorar ou deixar de lutar pelo que queremos e muito menos deixar de ser o que somos para agradar outra pessoa. Bom, quanto à música também, nem se fala. Aliás, para ser mais abrangente, qualquer expressão de arte em nosso país é um campo árduo para se caminhar e tentar conquistar algum lugar. Durante muitos anos tentei e ainda continuo. Aliás, não creio que Deus me deu tantas coisas apenas para enfeitar. E se deu a você também, caro ou caro ouvinte, não desista. Não desista. O tempo que vivemos e o tempo de Deus são diferentes. Mas isso não quer dizer que pode esperar sentado que um dia chega, tá? Não. Você tem que caminhar. Precisamos caminhar e seguir para o nosso destino, para aquilo que esperamos e também queremos. Tanto é que estou aqui falando a respeito do poder das palavras. E falando nisso, o que temos feito com os dons dados por Deus? O que temos falado de nosso próximo ou de nós mesmos? O que temos ouvido e sendo cúmplices, mesmo que passivos, de conversas que só trazem sentimentos negativos? E nem perguntarei o que temos olhado, hein? Ainda mais em um mundo com tantas tentações e situações que acabam nos arremetendo para o mal. Não se culpe por isso. Somos fracos e precisamos da misericórdia de Deus para vencermos os dias difíceis que, observando pelo lado positivo, são para nosso próprio aprendizado. O que tenho feito com os dons que Deus lhe deu? O que tenho feito com os dons que Deus me deu? Esqueci, deu outros dons. O raciocínio e o livre-arbítrio. Esses também são dons. Isso não quer dizer que Deus nos soltou no mundo, mas que apartou-se de nossas decisões. Afinal, como deixou registrado em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 23 a 25, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Essa passagem deixa claro que Deus deixou-nos livres para escolhermos o que julgamos ser melhor para nós, mas que devemos arcar com as consequências quando escolhemos algo que vai contra o respeito que devemos ao próximo. Lembrando que nossa liberdade acaba quando o de nosso próximo começa. Enfim, as palavras têm o poder de destruir e construir. Utilizando mais uma passagem bíblica, dessa vez em Provérbios, capítulo 14, verso 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba. A edificação aqui é tanto em atitudes quanto em palavras, tá? E antes que algum bonitinho diga, tá vendo? Isso serve tanto para as mulheres quanto para os homens. Um homem sábio também edifica o seu lar. Ainda em Provérbios, capítulo 15, verso 1, lê-se o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a fúria. E é exatamente por tais máximas que digo que a Bíblia é um manual de sobrevivência, e não me refiro de sobrevivência para um apocalipse zumbi, mas sim de um apocalipse humano mesmo, tá? Já pensou se todos nós tivéssemos uma máxima assim como um mandamento particular? Quantos casais estariam casados até hoje? Quantas brigas violentas não seriam evitadas? Quantas situações que nos entristecem deixariam de existir? E tudo isso por causa de uma simples palavra. Por isso, creio que posso afirmar: as palavras realmente podem fazer bem ou mal, dependendo da forma que a empregamos. Em Mateus, capítulo 15, versículos 18 e 19, lê-se: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E em Lucas, capítulo 6, 45, porque a boca fala do que o coração está cheio. E o seu coração? Ele está cheio do quê? O que tem espalhado pelo mundo com a sua voz? Será que leva esperança para aqueles que precisam de esperança ou condena aqueles que se julgam condenados e precisavam de apenas uma palavra, um gesto? Um coração cheio de negatividade só pode proferir palavras negativas, pois não vê nada ao seu redor que julgue positivo. Não existe esperança, não existe bondade e muito menos algo bom para se acreditar. Um coração cheio de maldade só pode dizer palavras venenosas que infectam e se espalham por todos ao redor. E acredite ou não, não fazem isso de propósito.
Algumas pessoas, por estarem tão submersas na negatividade, mas tão submersas, mal percebem o mal que fazem. É algo que se tornou natural e tudo que nos é natural passa despercebido pelos nossos filtros. Essas energias são tão densas que, quando se aproximam, sentimos, espiritualmente falando, é claro, aquele frio que parece devorar a nossa esperança, sabe? Como o dementador do Harry Potter que se nutria da felicidade humana. E só percebemos isso quando a pessoa sai de perto. Como disse, fazem de propósito. Às vezes mal percebem por não olhar para si próprias, mas sim para os outros. Sabe aquela frase, o problema são os outros? Quando alguém pensa dessa forma, é sinal de seu egocentrismo e sentimentos de superioridade que são verdades apenas para elas. Como aquele lance de achar bonito. Se não nos acharmos, quem achará? As palavras, meu caro ouvinte, realmente têm poder e são cruciais para uma existência que vale a pena. É através das palavras que interagimos com o mundo que está ao nosso redor. É a partir de nossas palavras que seremos queridos ou não, que seremos ouvidos ou não, que seremos levados a sério ou não. É através de nossas palavras que as pessoas conhecerão nossa postura referente a tudo que está ao nosso redor. Por isso, finalizo com a pergunta: que sentimentos lança no mundo com suas palavras? Que sentimentos passa para aqueles que estão próximos? Como as pessoas ao seu redor pensam a respeito de suas palavras? Neste ponto, você pode dizer que não se importa com o que as outras pessoas pensam. Entretanto, chegará um momento que a única palavra que ouvirá será de seu próprio eco. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Calma que ele tá de olho. Espero que tenham gostado e caso tenha alguma coisa para dizer, não deixe de comentar. Conhece alguém que faz uso da palavra de forma negativa? Então compartilhe esse episódio. Quem sabe poderá perceber que a negatividade que lhe ronda é atraída por ele mesmo. Não deixe de me seguir também nas redes sociais. E um podcast é um processo que envolve tempo, dedicação e, além de tudo, amor. Por isso, caso queira ajudar com um Pix de R$1, saiba que estará ajudando bastante, afinal de contas, de grão em grão, a galinha enche o papo. Anota aí a chave do Pix, adriano.villa@yahoo.com.br, a instituição é Nubank. Fiquem com Deus e não esqueça, quem emana sentimentos bons, atrai positividade para si próprio. Claro que o dia não será perfeito, afinal, viver é um eterno aprendizado e superação do que fomos ontem.